Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 7. Nós vamos estar lendo do versículo 13 ao versículo de número 25. Romanos, capítulo 7, versículo 13 ao versículo 25. Convido aos que estão no templo que a gente possa fazer uma leitura alternada. Estarei lendo os versículos ímpares, pedindo à igreja para que possa estar lendo os versículos pares, juntamente com o presbítero Jorge. E aos que estão em casa, nos acompanhem também com essa leitura. Romanos capítulo 7, versículo 13 ao versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Vamos ler o versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Oremos mais uma vez. Querido Deus, nós nessa noite estamos aqui para cultuar a Ti. Nessa noite, ó Pai, trazemos a consciência no nosso culto ao Senhor que somos Teus. E lemos a Tua palavra neste momento, ó Pai, de desafios que se apresenta também diariamente em nossas vidas, aqui como se apresenta com o apóstolo Paulo. Mas nos mostra um caminho melhor a tomar, ó Pai amado, para a glória do Teu santo nome. Nós pedimos que o Senhor nos oriente nesta noite como povo Teu, para que possamos, ó Pai amado, viver como povo Teu. Em nome de Cristo Jesus, usa-me como instrumento em Tuas mãos, para a glória do Teu santo nome, honrando o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O que nós temos aqui em Romanos capítulo 7 é uma continuação da exposição de Paulo, tratando sobre o pecado, a natureza do homem e também sobre Deus. O apóstolo Paulo, queridos, expõe o evangelho em sua necessidade que todo homem tem. Em Romanos, a partir do capítulo 6, podemos observar uma dobradiça que o apóstolo Paulo faz na sua exposição à carta aos romanos, aos crentes de Roma. Percebemos que o apóstolo Paulo fala do evangelho quanto à sua aplicação e à sua vida santa. Isso começa no capítulo 6. Paulo vai trazer a orientação de quem somos, como nós fomos libertos pela graça e a necessidade de conhecermos também a lei. Paulo vai dizer que a graça liberta o homem tanto da culpa quanto também do domínio do pecado. É nessa orientação que ele vai trazer para nós também no capítulo 7. Assim, o que nós podemos observar, diante do capítulo 7 que nós lemos, é que Paulo trabalha aqui exaustivamente com 3 termos que devemos levar em consideração essa noite: graça, pecado e lei. E tem algo que se liga uma à outra, mas não é igual à outra. Por exemplo, a graça. Podemos observar que perdoa o pecado, mas também liberta aquele que está a domínio sobre o pecado. A lei do Senhor nos mostra que revela a Cristo, aponta a Cristo, mas a lei do Senhor não tem o poder de salvar e não tem o poder de santificar o homem, mas há uma necessidade que o homem tem de conhecer a lei para conhecer a si mesmo, conhecer a Deus e saber também da gravidade do pecado. O que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 7 em que nós lemos é a orientação de como o homem convertido ao Senhor enfrenta certas situações e dificuldades com as tentações diárias.
A lei, como ele diz, e vai dizer, orientar em Romanos, ela não santifica. Contudo, nós podemos observar que a lei, ela não é má e não deve ser considerada má. O crente não está mais debaixo da lei, mas também não deve rejeitar a lei. A lei serve para nos orientar e nos dizer o que é o pecado, quem nós somos e a gravidade do pecado que pode acometer na vida do crente. Assim, o problema que podemos observar não está na lei. Observamos, por exemplo, no versículo 7, na parte A, e eu gostaria que você lesse comigo em Romanos capítulo 7, no versículo 7, parte A. Que diremos, pois? É a lei pecado? E ele vai dizer, de modo nenhum. O que o apóstolo Paulo está trazendo para nós é orientando que de forma alguma a lei é má. De forma alguma, a lei revelou a nós a nossa estrutura e a nossa capacidade de pecar, mas ela não se torna má. A lei, na verdade, ela não foi dada com o propósito de libertar o homem do pecado, mas a lei foi dada da forma que a sua função é compreender o que é o pecado, quem é o homem e apontar para Cristo. Deus então se revela a partir do apóstolo Paulo e orientando agora os cristãos que eles precisam entender o que é o pecado e o que Deus quer revelar para eles. Logo, definindo aqui o pecado, o apóstolo Paulo vai orientar como nós devemos enfrentar ainda o mal que habita em nós. Observamos em Romanos capítulo 7, do versículo 13 ao versículo 25 que nós lemos. Nós temos aqui uma figura de linguagem que o apóstolo Paulo vai dizer de um homem em que se encontra em bastantes conflitos, porque ele se encontra agora entendendo a lei. No versículo 13, Paulo se preocupa com o entendimento da lei e da graça. Olha o que nos diz o versículo 13, se você puder ler comigo em Romanos capítulo 7. Acaso o bom se tornou em morte? Ele vai dizer, de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. O que Paulo traz aqui a nossas mentes e que podemos refletir nessa noite. Colocar a culpa na lei em que revelou ao homem quem ele é e a sua estrutura como pecador, não deve de forma alguma trazer à mente do cristão que a acusação deve ser a lei, que a lei é má. De forma alguma, a lei de Deus sempre foi boa. Não deve descer aos nossos corações a intenção ou a finalidade de colocar a resposta do mal que habita em nós, culpando a lei. A lei, na verdade, ela é boa, o homem que é pecador, e a lei então aponta para Cristo, o único que pode libertar o homem dos seus pecados. Eu quero trazer nessa noite a orientação que o apóstolo Paulo faz, e colocando aqui um homem que se encontra em conflito, diante agora do pecado que ele entende o que é pecado, porque a lei revela a ele, e ele é agraciado por essa revelação. E agora ele se encontra em grandes desafios para tentar resolver essas consequências do pecado, que agora ele entende que habita nele, mas ele começa a compreender que nada nele, nada que ele tenha, nenhuma das suas habilidades, pode resolver esse problema da natureza pecadora. E então, ele olhando, ele vê a Cristo Jesus, a única solução dos seus pecados. O que eu quero trazer nessa noite aqui, devemos vencer o mal que habita em nós. A primeira orientação que o apóstolo Paulo traz é compreendendo a lei. Olha o que nos diz de novo o versículo 13 de Romanos capítulo 7. Vamos ler? Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Esse versículo é muito importante para compreendermos que aqui o apóstolo está dizendo e orientando que a lei é boa. Paulo apresenta nesses versículos um homem que experimenta agora a revelação da lei. Mas perceba, esse homem que agora experimenta a revelação da lei, outrora, e podemos dizer que é o apóstolo Paulo, já tinha em suas mãos e estudava as escrituras sagradas, mas ainda não tinha lhe agraciado o compreender descendo ao coração. A lei para ele só estava na mente. Agora tem um homem que a lei se encontra na mente, mas desceu ao coração. Ele não só tem o entendimento, ele não só tem a inteligência de ter memorizado a lei, mas agora compreende o papel da lei e começa a conhecer a gravidade do pecado. O apóstolo Paulo então vai exortar aqueles que o escutam, que de maneira alguma, nenhum coração
pode definir os seus conflitos e as causas dos seus conflitos culpando a lei, porque a lei, ela sempre foi boa. É isso que o apóstolo vai dizer no versículo 13, parte A, quando os conflitos começam a surgir e Deus revelar ao seu povo como ele é pecador e necessita de restauração, necessita de mudança, de arrependimento. E ele vai dizer, por acaso, se algum momento surgir em seu coração em culpar a lei, não faça isso. Não pese, não coloque em seu coração dizendo que a lei é má. É isso que ele nos diz no versículo 13, parte A. Acaso o bom se tornou em morte? Acaso a lei se tornou em morte? Em paralelo a isso, poderíamos dizer aquilo que ele diz no versículo 7. Em Romanos capítulo 7, parte A, que diz, que diremos, pois, a lei é pecado? E ele vai dizer, de modo nenhum, pois eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçasse. Perceba o que nós temos aqui do apóstolo Paulo. Ele está nos mostrando que a lei tem uma função. A palavra tem uma função. E qual é a palavra? Qual é a função da palavra? A função da palavra é mostrar a nós a gravidade do pecado. O que é pecado? Nós mesmos, por nós mesmos, não definimos, segundo os nossos corações e as nossas intenções, o que é pecado. Mas Paulo agora vai dizer que a lei objetivamente e revelada por Deus, dada por Deus aos homens, ela revela o que Deus determinou que é pecado e que o homem deve desviar o seu olhar e as suas cobiças, o seu coração. Assim Paulo, ele zela pela lei e de repente então ele não desconsidera a lei, mas mostra então que diante de um coração que é esclarecido o entendimento do que é a lei, ele precisa compreender que a lei é boa. O que observamos do apóstolo Paulo, a lei não devia ser abandonada quando mostra a nós a nossa gravidade, muitas vezes, os caminhos errados que temos tomado. A lei do Senhor aponta para o pecado. A lei do Senhor demonstra a nós, na verdade, um coração pecador. A lei, então, quando faz isso, não deve ser desconsiderada. A lei, ela deve ser usada e como meio de nos mostrar e apontar a Cristo. Primeira consideração que devemos entender, diante dos conflitos que surgem em nossas vidas, a lei é boa. E ela deve ser a nossa regra de fé e prática para nos direcionar a Cristo. Nós não podemos confiar nos nossos corações e nem andar, queridos, com achismo. Eu acho que Deus gosta disso. Nós não podemos andar de uma forma de pensar, eu acho e penso que Deus vai agir dessa forma porque Ele gosta de agir dessa forma, quando na verdade abandonamos a lei do Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós devemos nos agarrar às Escrituras, porque é por meio da palavra de Deus que conhecemos como nós estamos, conhecemos a natureza do nosso pecado, sabemos quem é Deus e então entramos em grandes desafios para a mudança de vida. A lei não serve para nos salvar, mas nos aponta para Cristo, aquele a quem nós devemos confiar. É o que o apóstolo Paulo também vai dizer para nós em Gálatas capítulo 3, versículo 24, quando ele diz assim, de maneira que a lei nos serve de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por Ele. Compreendemos então da orientação do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, do versículo 13, é que nenhum mal existe na lei, nenhuma condenação há na lei. Mas nós, como cristãos, precisamos nos apegar à lei para compreender a palavra do Senhor, o querer do Senhor para as nossas vidas. E mais do que isso, quando nós nos alcançamos e nos apegamos à lei, guardamos ela no nosso coração, temos as condições de avaliar o nosso coração. E aí então, em grandes conflitos que podem surgir, a lei aponta para Cristo. Sem lei, sem palavra de Deus, queridos, nós não temos condições de entender a gravidade do pecado. Sem conhecer a palavra de Deus e se apegar às Escrituras, nós não temos condições de entender como anda o nosso coração. Sem se apegar às Escrituras sagradas, o nosso coração pode trazer grandes justificativas diante dos erros que podemos cometer. O nosso coração, sem a lei de Deus, pode andar por muitos maus caminhos. O que nós temos, então, segundo a nossa regra de fé e prática, é que sem a lei nós corremos o risco, querido, onde nós estamos andando. No julgamento de nossos próprios corações, pode ser que achamos que estamos muito bem,
quando na verdade você pode estar muito mal. Quem é que pode então nos revelar? Sem a lei não existe pecado. Ou seja, o que o apóstolo vai dizer no versículo 8, parafraseando, onde não há proibição, não existe transgressão. Olha o que nos diz no versículo 8. Vamos ler? Versículo 8. Versículo 8 de Romanos capítulo 7. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Não podemos de forma alguma negligenciar a palavra de Deus quando ela nos mostra quem somos. Para que os nossos corações possam ser tratados, nós devemos considerar a lei de Deus. Queridos, somos o povo das Escrituras Sagradas. Somos um povo que deve se apegar às Escrituras e compreender qual é o seu papel. A palavra do Senhor deve nos exortar diariamente. A palavra do Senhor deve ser compreendida e esforçada a viver diariamente. A palavra do Senhor, ela vai muitas vezes nos mostrar as nossas dificuldades. E essa personagem que aqui o apóstolo Paulo traz, e ele vai usar muito eu, é ele próprio no seu período que vamos dizer de conversão, que agora ele tem o conhecimento, o esclarecimento das Escrituras, que outrora ele até a tinha, mas não tinha descido o seu coração. Qual é esse momento de outrora? Outrora quando ele perseguia a igreja, outrora quando ele, sentado aos pés de Gamaliel, aprendeu perfeitamente a lei, era zeloso pela lei, mas ainda não tinha descido ao seu coração a lei do Senhor. Mas agora nós temos um homem regenerado, restaurado pelo Senhor, e que não descarta o papel da lei, mas que agora descenda ao seu coração o entendimento da lei. Ele entra em grandes conflitos e diz, é necessário que venha isso acontecer, mas é necessário que tenhamos zelo pelas Escrituras Sagradas. A palavra do Senhor, queridos, deve ser a nossa regra de fé e prática. É ela que deve mostrar para nós se estamos certos ou errados. O nosso coração não tem a competência de mostrar para nós se estamos certos ou errados. O nosso coração não tem a competência, e Deus não deu esse entendimento, de acharmos que estamos certos porque estamos tranquilos, estamos conscientes, alegres e estamos andando. Então Deus está bem andando conosco. Não. A única orientação que pode nos revelar se estamos certos ou errados é as Escrituras Sagradas. E elas nós não devemos perder o foco. Nela devemos nos agarrar, nela devemos nos submeter e mostrar quem nós somos, para que possa nos apontar para Cristo e ver quem é Cristo e entender quem nós somos, mas então nos mostrar que há um caminho melhor. Se acharmos que devemos andar pelos nossos próprios corações e esquecemos as Escrituras Sagradas como regra de fé e prática, estamos correndo grandes perigos. O apóstolo Paulo então nos traz essa orientação, dizendo, de forma alguma, culpe as Escrituras Sagradas. De forma alguma, então, poderíamos dizer, abandone as Escrituras, mas se apegue a ela. A outra orientação, vencendo o mal que habita em nós, igreja, é entender que devemos, então, a partir das Escrituras, e ela nos revela isso, compreender a nossa própria natureza. Quantas vezes nós nos observamos, muitas pessoas dizendo de uma outra pessoa que fez algo piedoso, bom, dizendo, olha, como essa pessoa é boa, como essa pessoa vai direto para o céu. Veja, ela nem vai passar, ela vai direto para o céu, porque ela fez grandes coisas. Mas perceba, quando Paulo olha para nós e nos exorta aqui, do versículo 13 ao versículo 25, ele vai dizer que não há pessoa boa que merece o céu. Não existe ninguém que possa merecer o céu. E pelo contrário, as Escrituras Sagradas vão nos orientar para que a gente possa entender a nossa própria natureza. Veja o que nos diz no versículo de número 14. Eu gostaria que você lesse comigo. Vamos ler? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Perceba que o apóstolo Paulo aqui é o homem convertido. Paulo fala de uma vida que está agora em conflito. Uma vida que outrora, talvez em muitos momentos vivia desapercebido, tinha a lei em mão, mas agora compreendendo as Escrituras, agraciados com a revelação da lei, ele declara então, a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Por mais que Paulo fosse ensinado desde pequeno na lei, ele ainda não tinha recebido a graça de compreender as Escrituras. Mas o que nós temos aqui? Paulo mesmo com toda a sua dedicação, e ele sabe e nos orienta disso, que ele estudou com grandes doutores, e
esteve com grande zelo cuidando das Escrituras Sagradas, mas agora, em uma vida convertido, tendo Jesus Cristo como Senhor, ele então vê que, diante de todo o conhecimento cognitivo que ele tinha, a palavra desceu ao coração e revela a sua própria natureza. Podemos observar claramente o zelo que o apóstolo Paulo tinha pelas Escrituras. Em Atos capítulo 22, no versículo de número 3, se você puder ir comigo, você vai observar o que o apóstolo Paulo vai dizer de como ele era zeloso pelas Escrituras Sagradas. Atos 22, versículo 3, vamos ler? Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. O que Paulo traz de compreensão para nós, olha, se há alguém, parafraseando nos nossos dias, que poderia receber os méritos de estudar no melhor seminário, foi eu. Se há alguém que dedicou-se ao ensino das Escrituras Sagradas e tem o conhecimento e estudou com o melhor doutor, foi eu. Eu tenho o melhor conhecimento da lei. Eu fui zeloso pelas Escrituras. Mas agora, voltando a Romanos, temos um Paulo não só com um cognitivo muito bem definido, conhecendo a lei, mas um coração agora entregue para o Senhor. Um coração agora que as Escrituras desceu e agora está ali e trazendo para ele o entendimento de como é a sua natureza pecadora. Paulo traz aqui para nós a compreensão de que a natureza do homem é pecadora. O homem é pecador por natureza e que por mais que Paulo viesse realizar atos piedosos, não conseguiria resolver o seu problema da sua natureza caída. Por mais que Paulo colocasse os seus méritos, ele não conseguiria resolver o problema. No versículo de número 14, nós podemos observar um lamento de um homem que começa a compreender a sua própria natureza. Queridos, para que possamos vencer o mal que habita em nós, além de conhecer as Escrituras Sagradas, precisamos entender a natureza caída que ainda habita em nós. Precisamos compreender que ainda que o homem por si mesmo não tem nada que possa resolver o pecado que ainda habita nele. Há um grande conflito aqui. Existe um grande conflito no coração do homem de Romanos capítulo 7, versículo 13 ao versículo 25. Ele começa a compreender que não é bom o suficiente em si mesmo para receber a aprovação de Deus. Ele começa a entender que por mais que houvesse méritos, ele não conseguiria. Paulo reconhece que não há bem algum na natureza corrompida do homem, bem nenhum habita nele. Olha o que nos diz o versículo 18, vamos ler? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. A gente observa que Paulo é um novo homem. E esse novo homem, então, entendendo que agora deseja buscar ao Senhor, ele identifica-se que há uma velha natureza que ainda habita nele, mas essa natureza não pertence a ele. Essa natureza ainda está nele, mas ele está lutando contra ela. Essa natureza que ele agora luta contra ela, era o seu eu anterior, a sua vida anterior sem Cristo, sem graça do Senhor. Mas agora ele tem uma nova natureza, uma natureza dada por Deus, um novo nascimento, um homem regenerado que agora deseja Deus. Veja o versículo de número 22, vamos ler? Versículo de número 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O que temos? Uma velha natureza, a natureza do velho homem, antes de sermos regenerados por Deus, que luta querendo as coisas do mundo e contra a lei do Senhor. Mas agora, esse homem de Romanos capítulo 7 nos mostra que há no seu interior o desejo pela lei de Deus, porque foi transformado. De certa forma, temos aqui uma batalha interior na vida do homem de Romanos 7. Ele serve de exemplo para todos nós. Todo cristão, ele foi justificado, liberto da culpa do pecado. Mas, contudo, continua ainda em ser liberto pelo pecado. E somente pode glorificar a Deus, a presença do Senhor, quando o seu pecado for totalmente libertado. Mas perceba, Paulo vai dizer que há um grande conflito. Essa vida que agora habitamos, que temos, que está em nós, precisamos entender que a velha natureza não mais faz parte de nós. A velha natureza, ela está em nós, mas não reina. O que deve reinar agora em nós é a nova natureza dada por Cristo Jesus. Assim,
Paulo diz que no grande conflito nós lidamos com um pecado que tenazmente nos assedia. O que nós temos então? A lei, ela é poderosa para condenar. A lei mostra a necessidade de estarmos em Cristo Jesus e a gravidade da nossa natureza pecadora que ainda habita nós. Mas em certos momentos, essa natureza, o apóstolo Paulo diz que ela também quer expandir. Olha o que nos diz o versículo de número 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Um conflito que nós temos entre liberdade e escravidão. É que o apóstolo Paulo vai dizer, quando começamos a compreender a natureza que habita em nós, a velha natureza, a partir da palavra do Senhor. Há uma liberdade, mas também, não podemos dizer, como o apóstolo diz, uma grande escravidão. É o que nos diz versículo 16 e versículo 17. Como diz o apóstolo Paulo, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. De forma alguma, Paulo está jogando tudo para a questão do pecado. Mas o Paulo está dizendo que o agir de forma transgressora é a velha natureza que ainda habita nele. Mas perceba, Paulo vai mostrar para nós, a partir desse exemplo, que ele não considera como dele mais essa velha natureza. Não é dele mais esse velho homem. Esse velho homem habita nele, mas o que reina nele é a nova natureza que deseja Deus. Ele vai dizer que há um conflito, mas ele vai dizer que não reconhece essa velha natureza como pertencente a ele, mas que está nele ali e que logo será liberto. O que podemos entender é certo que o cristão é livre em Cristo, mas ao mesmo tempo sente a força do pecado que se encontra nele. Assim não há conflito de forma alguma entre a lei e o crente. O que nós temos aqui é o conflito que há entre o pecado e aquilo agora que o crente tem o conhecimento e que desce o seu coração, que é a lei do Senhor e que condena o pecado. Assim o pecado, ele de certa forma sobrevive, mas o que nós podemos observar, o pecado não reina na vida do cristão. O pecado pode estar ali, a tentação pode estar ali, mas o crente já não vive mais no pecado. O crente agora vive em Cristo Jesus. A lei, então, conforme o apóstolo Paulo diz, é perfeita e nos revela quem nós somos. Assim também a lei esclarece o que é pecado e não deixa que venhamos a formular para nós mesmos entendimentos do que é pecado. Ela vai dizer o que é pecado e ao mesmo tempo vai nos mostrar quem nós somos, como nós nos encontramos e um caminho melhor. A lei não tem a orientação e não foi dada para nos trazer santificação, mas nos apontar para Cristo, porque é por meio do Espírito Santo de Cristo Jesus em que podemos ser santificados na orientação da lei de Deus. O único que pode fortalecer o crente nos seus conflitos é Cristo Jesus revelado na palavra de Deus. Mas, queridos, se nós não temos a lei de Deus, se nós não nos apegarmos à lei de Deus, outras coisas vão dizer para nós o que é pecado. Outras coisas vão dizer para nós como se encontram os nossos corações. O que deve ter em nós constantemente como regra de fé e prática é a palavra do Senhor. Porque entendemos como pessoas regeneradas, que nos traz em Romanos capítulo 7, é que há uma luta também constante e que precisamos entender que mesmo regenerados por Cristo, há uma grande luta em nós e precisamos lutar com as armas dos meios de graça que o Senhor nos deu. Esse entendimento da lei do Senhor vai nos levar a entender quem nós somos. Mas você percebeu o que o apóstolo vai dizer? Ele vai dizer para nós de que deseja fazer a vontade de Deus, mas ainda habita nele a natureza, a velha natureza, que tenta ditar a ele o que deve ser feito. O que nos diz no versículo de número 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Ainda no versículo 19, olha o que diz, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Versículo 20,
Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, em si o pecado que habita em mim. Versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Mas ele vai dizer no versículo de número 22, porque no tocante ao homem interior, tem o quê? Prazer na lei de Deus. Ele percebe que há ainda um grande conflito em sua vida. Ele percebe que ainda há a velha natureza. Mas essa velha natureza, ele não se identifica com ela. Porque ele entende que agora o seu prazer é fazer a vontade de Deus. Ele compreende que com os seus esforços sozinhos não conseguirá. Sozinho ele não tem condições de realizar a vontade do Senhor. Mas ele entende que para ele foi dado o querer e fazer a vontade do Senhor. Mas perceba, no entendimento através da lei de Deus e compreendendo quem ele é, nós temos desse homem um grito de socorro. Esse homem grita por socorro. Esse homem entende que por mais das habilidades que ele possa ter, nada pode resolver os seus conflitos interiores. Nada pode resolver aquilo que as Escrituras revelou para ele. Ele entende então que precisa urgentemente de auxílio. E é isso que nos mostra no versículo de número 24. Olha o que nos diz no versículo de número 24. Vamos ler? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que nós temos aqui do apóstolo Paulo nos trazendo a orientação é que, compreendendo a gravidade do seu pecado, deve agora levar ele à busca pelo socorro, e socorro em Cristo Jesus. Percebemos no versículo de número 24 um grande grito: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que observamos do apóstolo Paulo é que, diante da realidade de quem nós somos através das Escrituras Sagradas, no versículo de número 24, é apresentado aqui um grande clamor. Esse grito revela uma ansiedade, mas ao mesmo tempo um grande desespero, por não ver em seus recursos ajuda suficiente para lidar com o pecado. Em si mesmo ele não consegue ver nenhuma possibilidade de lidar com aquilo que a lei revelou, que se encontra nele e que luta contra a vontade dele tem de servir ao Senhor. É o que ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? Paulo aqui trata da velha natureza sujeita à lei e ao pecado da morte. Isso podemos observar em Romanos capítulo 6, versículo 6, quando ele diz o pecado, sobre o pecado. Quando ele diz para nós, no versículo 24, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha o que nos diz o versículo 6 de Romanos capítulo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. De certa forma, o grito do apóstolo Paulo que agora clama é: quem poderá ajudar a vencer quanto a essa natureza pecaminosa que está presente em mim? Quem pode me ajudar contra o pecado que habita em mim? E que muitas vezes quer ditar para mim as regras e o que devo agir, e eu sei que está errado. Quem poderá me ajudar? De certa forma, poderíamos perguntar para nós hoje: são os remédios que me ajudam? São os benefícios que eu tenho, os amigos que eu tenho que podem me ajudar a lidar com o pecado que a lei revela? São as minhas habilidades, os meus conhecimentos que podem me ajudar com o pecado que habita em mim? Quem pode me ajudar? Paulo, olhando para si mesmo, ele vê que nada pode o ajudar com o pecado que habita nele. Por mais habilidoso que fosse na lei, por mais piedoso que fosse o homem, ele não tinha nenhuma condição de lidar com o pecado. E então ele grita por socorro, por auxílio: quem pode me ajudar? Queridos, esse deve ser o nosso grito. Essa deve ser a nossa realidade. Quais são os auxílios que você tem lidado, tem buscado, quando lhe é revelado a sua velha natureza? A quem tem buscado socorro? A quem tem buscado ajuda? Por mais que você se esforce a buscar socorro em algo, você não conseguirá resolver o problema do pecado. Por mais que você se esforce em alguma habilidade, você não conseguirá resolver esse problema.
Eu convido a você a fazer esse grito e deixar todos os auxílios que você tem, que às vezes tenta lidar com o pecado que aí está, e você acha que está resolvendo o problema e não está. O pecado não pode ser resolvido de forma alguma por nossas habilidades. O pecado não pode ser resolvido por aquilo que nós temos. O grito que você deve ter nessa noite é um grito de socorro. Socorre-me, Senhor, porque a tua lei me revela quem eu sou e sozinho eu não consigo. É isso que o apóstolo vai dizer para nós no versículo de número 25, do versículo 25 de Romanos capítulo 7, parte A. Vamos ler o que diz para nós? No versículo 20, vamos ler o versículo 24 e versículo 25, parte A. Olha o que nos diz. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pode repetir esse versículo 25, parte A? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Onde esse homem encontrou socorro? Em Jesus Cristo, o seu Senhor. Temos aqui uma exultação de que ele vê em Jesus Cristo o auxílio necessário para vencer o pecado. Temos aqui desse homem que encontra em Jesus Cristo não um auxílio só necessário de vencer o pecado, mas se você ver claramente no final da parte A, ele vai dizer nosso Senhor. Ele vai dizer que Jesus Cristo libertou então do pecado. A lei mostrou quem ele é, a lei mostrou a sua natureza. Ele ficou em debate tentando resolver os seus problemas, mas agora a lei aponta para Cristo e diz, é em Jesus Cristo, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Jesus Cristo, Paulo vê a vitória, dia a dia, e durante todo o dia, contra o pecado. É em Jesus Cristo que Paulo vê que pode vencer o pecado que habita nele. Por isso ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, queridos, conforme Romanos capítulo 7, do versículo 13 ao versículo 25, se apegue à palavra de Deus. É ela quem vai dizer como se encontram os nossos corações. Se apegue à palavra do Senhor. Ela quem vai nos mostrar quem nós somos. E quando você vê que há coisas para serem consertadas, não se apegue a auxílios terrenos ou auxílios fora da orientação que Deus te dá. Porque você sendo dele é regenerado, uma nova natureza. E agora então em Cristo Jesus você entende que é uma luta constante. Então para vencer o pecado dia a dia, somente em Cristo Jesus. Você pertence ao Senhor. Não fuja do foco. Se apegue ao Senhor. Percebendo então, poderia dizer nessa noite, como você se encontra? Você está desencorajado por causa do pecado? Como você está? Não sabe como vencer o mal que habita em você? Tem usado os meios, todos os outros meios, mas menos os meios de graça que Deus te deu? Eu digo para você, se apegue às Escrituras Sagradas. Se apegue aos meios de graça que Deus dá ao seu povo, a nós, nessa noite, no culto público. É momento de conversão, de arrependimento, de fé. É momento de dizer, a minha vida mudou em Cristo Jesus. Esse velho homem que habita em mim não reina. Quem reina é a nova natureza em Cristo. É momento de você se avaliar por meio da Escritura Sagrada e dizer, Senhor, socorre-me, porque não deve reinar em mim o pecado. Mas o que reina em mim é a nova vida em Cristo Jesus. É o momento em que nós nos reunimos aqui e clamamos ao Senhor. O pecado deve ser vencido em Cristo Jesus. E nessa noite, Deus te dá uma direção melhor. Oremos ao Senhor. Querido Deus, como Tua palavra é fiel e verdadeira, e nos traz orientação de quem somos, ó Pai. E estabelece claramente, ó Pai amado, o que é o pecado. E apegando-se à Sua palavra, ó Pai amado, reconhecemos que fomos sim regenerados por Ti. Mas também, ó Pai amado, nos colocamos diante de Ti. O Teu povo coloca, ó Pai, em arrependimento e fé. E buscando, ó Pai, a ajuda necessária que vem do Senhor, porque o Senhor, ó Pai, é o nosso Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor.
conforme o apóstolo Paulo diz. Sabemos que a velha natureza ainda habita em nós, mas não reina. E pedimos ao Pai amado que o Senhor venha com o teu bálsamo curador, com o perdão de pecados, restaurando a vida do teu povo e direcionando a um caminho melhor. Pedimos, ó Deus amado, que essa alegria seja real em nossas vidas, essa exaltação, que se encontra no versículo de número 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque, ó Pai, entendemos que somos teus e que o Senhor nos auxilia em todas as coisas, todos os dias e o dia todo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Convido a igreja a ficar em